Crer e ter fé seriam a mesma coisa? O grande filósofo, educador e humanista Alberto Holden, como grande estudioso de línguas que foi, faz algumas colocações sobre isso no seu livro A Mensagem Viva do Cristo. Ele diz que houve algumas distorções em termos de tradução que acabaram distorcendo também a forma como nós lidamos com a mensagem de Jesus no Evangelho. Então, por exemplo, quando Jesus diz: aquele que crê será salvo, aquele que crê em mim será salvo, ele está querendo dizer que nós precisamos apenas crer que Jesus é Jesus, no sentido de acreditar, e esse acreditar pode ser de uma maneira bem vã, ou será que ele quer dizer alguma coisa mais profunda? Então, por exemplo, quando nós dizemos: eu creio que Deus existe. Crer que Deus existe muda alguma coisa na sua vida? Ou é apenas uma crença vã? Porque falar, qualquer pessoa pode falar. Eu já ouvi inclusive uma pessoa dizer com essas seguintes palavras, né? Eu creio em Deus porque se ele não existir, eu não estou perdendo nada. E se ele existir, então eu estou ganhando, porque eu estou acreditando nele e basta que eu acredite que ele exista. Então, quer dizer, a pessoa faz todo um jogo mental para que ela não saia perdendo em nenhuma das duas questões. Então, se Deus existir, ele acreditou, mas isso não mudou nada na vida dele, não tem problema, ele seguiu a vida que ele queria. Agora, se Deus existir, como se ensina muito por aí que basta você acreditar que está tudo resolvido, basta você acreditar que está salvo, então está tudo ok. Só que essas palavras, elas têm uma interpretação muito diferente do que a gente vê no cotidiano, do que a gente ouve no dia a dia. Alberto Holden ele explica que a palavra fé em grego ela é pistis, né? E ela possui um verbo na língua grega que é pisteuen. Talvez não seja bem essa pronúncia, né? Mas é a forma como se escreve. Então, ter fé, a palavra fé em grego ela possui um verbo. Em português nós não temos um verbo para a palavra fé. Também não temos um verbo para a palavra fé em latim. A palavra pistis, fé, do grego, foi traduzida como fides no latim, que é o mesmo radical de fidelidade, que é você ser fiel a alguma ideia, você ser fiel a alguma pessoa. Já a palavra pistel, em ter fé, ela não encontrou tradução no latim. Então, quando São Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim, na falta de uma palavra, de um verbo latino para pisteuen, ele utilizou uma palavra que ele acreditou ser semelhante, que foi credere. Porque credere, que em português é crer, é um verbo. Então, eu não preciso utilizar a palavra ter fé. Posso utilizar o verbo crer, só que o sentido já mudou completamente, porque ter fé, que seria pisteuen, ou fé, que seria fides, né, no latino, ele quer dizer você estar em harmonia com uma ideia, você estar sintonizado com aquela ideia, você viver de acordo com aquela ideia. Já credere ou crer em português já é algo mais vago, já é algo que não dá esse sentimento, essa sensação, essa ideia de você viver aquilo no qual você crê. Porque crer pode ser uma coisa muito vaga. Eu posso dizer, creio que vai chover hoje à tarde. Talvez chova, talvez não chova. Eu apenas acho. É um achômetro. Crer ele acaba sendo tratado, considerado como um achômetro. E fidelidade já é uma coisa completamente diferente. Então, quando Jesus diz aquele que crer em mim será salvo, na verdade, em grego ele estava utilizando a palavra pisteuen,
aquele que tiver fé em mim, aquele que viver sintonizado com os meus ensinamentos, aquele que vive de acordo com o que eu ensino, aquele que experiencia a minha doutrina na sua vida cotidiana, na sua vida prática, aquele que, como eu, que estudei, né, eu, no caso, Cristo falando, né, Cristo que trouxe a mensagem viva de Deus e experienciou isso na terra e viveu isso em toda a sua plenitude. Cristo tinha fé, né? Ele estava em perfeita sintonia com o Criador, ele estava em perfeita harmonia com o Criador. Então ele diz para nós, aquele que tem fé, como um grão de mostarda, poderia mover montanhas. Ou seja, aquele que se sintonizar com as leis de Deus e passar a viver isso de maneira prática na sua vida, se tornar um canal, um fluxo para Deus, para o Criador, para os espíritos de luz, os espíritos elevados, os mensageiros de Deus, esse pode fazer qualquer coisa, nada será impossível para ele. Num outro vídeo nós falamos sobre evangelho, sobre se tornar evangelho. Então ter fé é basicamente isso, você viver de acordo com aquilo que você acredita. Então se você fala assim, eu tenho fé em Deus, isso precisa mudar a sua vida completamente. Isso precisa transformar a sua vida completamente. Porque se você crê que existe um Deus, que esse Deus criou todas as coisas, você é uma centelha do Criador. As outras pessoas também são. Você enxerga Deus nas outras pessoas. Como você pode fazer mal para alguém? Como você pode ferir uma outra pessoa? Como você pode desejar algo de ruim para outra pessoa? Como você pode ferir ou desejar algo de ruim para um animal? Ou para qualquer coisa que exista? Se tudo é partícula do Criador, se tudo está mergulhado na essência do Criador, como você pode dizer que ama Deus se você não ama o seu próximo? Então todas as coisas estão conectadas. Você não pode dizer que tem fé em Deus se você não vive de acordo com isso. Agora você pode dizer que acredita em Deus e isso não fazer diferença para você, porque é o mesmo sentimento vago da pessoa que eu citei lá atrás. Eu acredito, se ele existir, bem, se ele não existir, amém. Não vai fazer nenhuma diferença na minha vida. Então nós não podemos agir dessa forma, porque isso será extremamente prejudicial ao nosso desenvolvimento. Nós precisamos agir de uma forma em que nós estejamos em sintonia, em perfeita fidelidade com o objeto da nossa crença, com o objeto da nossa fé. Se eu acredito em Deus, eu preciso me esforçar para viver as leis que Ele deixou para nós, através dos ensinamentos e da vida prática de Jesus e de tantos outros emissários que passaram pela terra. Preciso me esforçar para estar em harmonia com as leis divinas, porque aí sim eu posso dizer que eu acredito em Deus ou que eu tenho fé em Deus, né? Que aí já seria de uma maneira mais profunda, seria de uma forma que realmente transforma a minha vida para melhor.